Antes de você pensar em dose, marca ou preço de medicamento, tem uma coisa que tem que vir primeiro: a segurança. Porque o começo errado é o que mais dá problema. E não é problema raro, é problema de consultório. Toda semana aparece. Medicação para emagrecer, ela pode te ajudar muito, muito mesmo. Mas também pode dar ruim quando você compra do jeito errado, com expectativa errada, sem triagem, sem plano e sem acompanhamento. E aí a pessoa não emagrece o que imaginou, ou emagrece e se sente péssima, ou para no meio, ou volta pior. E o pior é que ela acha que é tudo culpa da medicação ou dela. E nem sempre é. Muitas vezes foi só uma decisão apressada, tomada no impulso. E o impulso é ótimo para comprar tênis. Para mexer com saúde é um risco desnecessário. Eu sou o Dr. Murilo Abdala e hoje eu vou te dar perguntas essenciais que você precisa responder antes de iniciar qualquer medicação para emagrecimento. Sem terrorismo, sem milagre, sem papo de internet. É decisão com critério e com vida real. Se você responder essas perguntas com honestidade, você evita 2 erros clássicos: começar sem precisar ou começar precisando, mas do jeito que te machuca e não sustenta. Porque tem gente que até precisava, mas começou tentando pular etapa, dormindo mal, pulando comida, treinando com ódio e usando a medicação apenas como uma muleta. E isso até funciona por um curto período de tempo, até o seu corpo começar a te cobrar a conta. E tem outro lado também que às vezes esquecemos, né? A pessoa ela nem precisava do remédio ainda. Ela só precisava de um ajuste honesto de rotina, mas ela já chega querendo uma solução rápida e milagrosa, porque a promessa de resultado rápido, ela é muito sedutora. E é óbvio que a rotina dá trabalho, porque você não precisa chegar pedindo uma marca, você precisa chegar pedindo um contexto. Muita gente quer a caneta para concentrar uma rotina caótica, e eu até entendo, porque viver cansado irrita muito. Viver com fome o tempo inteiro irrita, e ver o peso subindo também irrita ainda mais, porque o remédio ele não aguenta segurar um dia inteiro desorganizado sozinho. Ele não faz milagre com sono ruim, ele não negocia com estresse crônico, ele não resolve o belisco da noite que virou rotina. A medicação é uma ferramenta, ela não é uma direção. E se você usar como direção, você perde muito mais rápido. Vamos fazer um filtro rápido para você aí. Se você marcar 2 ou mais desses pontos, você precisa ajustar o começo para ficar seguro. Não é sobre o medo, é sobre método. Sinal número 1, você está comprando somente por impulso, sem avaliação médica, sem entender a indicação. Você viu alguém falando que mudou a vida dela e aí você pensou: eu quero isso para mim. Só que saúde não funciona desse jeito. Saúde funciona do modo certo. Sinal número 2, você nem sabe qual é o seu peso atual. Você não sabe qual é a sua cintura, você nem sabe como é que tá a tua pressão, tua glicemia, teus exames. E aqui eu não tô te fazendo uma cobrança, eu tô te contando a realidade. Se você não mede o ponto de partida, você vira refém da sensação. E a sensação, ela te engana muito, principalmente quando a ansiedade bate. Sinal número 3, você quer começar já na dose alta porque tá com muita pressa do resultado. E a pressa é um sentimento, enquanto a dose é uma decisão médica. E quando você misturou os dois, quem vai pagar o preço é o seu corpo. Náusea que te derruba, constipação que atrapalha o seu dia, mal-estar que faz você largar tudo e falar que não funciona. Não é o remédio que falhou, foi a sua largada. Sinal número 4, você tem histórico de efeito colateral forte com o uso de qualquer medicamento. E mesmo assim tá pensando em usar e começar sozinho. Isso é o tipo de coisa que parece coragem, mas é só falta de responsabilidade e de rede de segurança. Se der ruim no sábado à noite, você vai fazer o quê? Vai perguntar para a internet? A internet ela não te conhece, meu querido, ela não vai te dar uma resposta boa. Sinal número 5, você está tentando tratar ansiedade, tristeza ou compulsão alimentar com uma medicação que era para ser uma estratégia metabólica. Isso acontece muito, mas muito mesmo, mais do que você imagina. Porque é mais fácil sentir que você está fazendo algo do que encarar o que está te fazendo comer sem fome. E aqui eu não estou dizendo que não existe compulsão junto. Existe e tem tratamento, só que o jogo é outro. Agora, o que esse filtro significa? Se você marcou isso, não é que você não possa usar a medicação, é que você não pode começar no escuro. Seu começo ele precisa ser estruturado, ele precisa ter triagem, critério, acompanhamento, porque aí a gente reduz o risco e aumenta a sua chance da medicação funcionar sem te destruir no processo. E já que nós estamos falando de decisão segura, se esse filtro aqui te deu clareza e te tirou do modo desespero, deixa o seu like. Não é por vaidade, é porque isso mostra que vale a pena trazer mais vídeos de segurança e decisão, não só de resultado. O erro mais comum que eu vejo é transformar a medicação em atalho para não organizar a sua base. Sono ruim,
rotina bagunçada, belisco durante a noite e estresse alto. E a pessoa ela quer que a caneta segure tudo sozinho, mas ela não segura, ela te ajuda, mas ela não governa a sua semana. Aqui estão perguntas simples que realmente importam. Não são as mais populares, mas são as que te protegem, porque a pergunta certa evita uma decisão burra, mesmo quando a decisão burra parece moderna. Vamos por partes. Indicação e objetivo. Qual é o meu objetivo real? Saúde ou pressão estética? Parece filosófico, mas muda tudo, porque quando é só pressa, você aceita qualquer risco. E quando é saúde, você começa com critério. Outra pergunta, eu tenho critério clínico para usar a medicação ou eu só estou buscando uma solução para uma rotina bagunçada? Só dorme 5 horas por noite, almoça correndo, vive de café, chega em casa quebrada e belisca o que tiver. E aí você quer uma medicação para corrigir isso. O remédio ele vai até te ajudar a reduzir a fome, mas ele não organiza a sua vida. E se você não organiza nada, a chance de dar errado no futuro é muito grande. Quanto eu preciso perder em quanto tempo? E isso é realista? Porque se a expectativa é perder muito em pouco tempo, você vai tentar acelerar. E aí você vai querer dose alta cedo, você vai pular a etapa, você vai ignorar sinal do seu corpo e aí você se machuca física e mentalmente. Segurança e histórico. Eu tenho alguma condição que exige cuidado especial? Minha pressão está controlada? Minha glicemia está como? Eu tenho histórico de pancreatite? Eu tenho cálculo na vesícula? Eu já tive crises de vesícula? Porque tudo isso muda a tua largada e muda o teu acompanhamento e muda o que você vai tolerar. E tem mais uma que ninguém pensa. Eu uso remédio que mexe com o meu apetite ou com o meu humor ou com o meu sono? Antidepressivo, corticoide, remédio para dormir, estimulante. Às vezes você tá brigando com duas coisas ao mesmo tempo e acha que é só fome. E quando na verdade não é. O ponto é simples. O seu corpo ele não é genérico. A sua decisão não pode ser. Plano de manutenção. O que eu vou fazer junto com a medicação para não depender dela para sempre? Qual é a minha meta de proteína no dia? Não precisa virar um atleta, você precisa ter direção. E como eu vou treinar a força? Nem que seja o básico bem feito. Porque emagrecer sem preservar músculo vira um corpo mais frágil e ninguém quer isso. Como eu vou dormir um pouco melhor? Porque o sono ruim aumenta a sua fome, aumenta a sua vontade por doce e piora o teu controle por compulsão. E agora a pergunta que quase ninguém encara. Se eu parar, qual que é meu plano para não ter rebote? Porque medicação não é um casamento, ela é uma ferramenta por um tempo específico. E se não existe um plano de continuidade, você está comprando um problema no seu futuro. A pergunta mais madura a se fazer é essa. O que eu consigo sustentar quando a minha empolgação passar? Porque a empolgação ela dura pouco, a rotina é o que vai ficar de verdade. Se você decidiu começar, o jeito seguro é por camadas. Você faz o mínimo bem feito e só depois você refina. Porque o começo ele não precisa ser perfeito, mas ele precisa ser sustentável. E principalmente ele precisa ser monitorado. Camada 1, base obrigatória. Sem base a medicação ela vira um empurrão em cima de areia. Primeiro ponto, defina uma meta muito simples de alimentação. Não é dieta perfeita, é um direcionamento. Exemplo prático para tu, proteína em 2 refeições principais. Almoço e jantar, ou café da manhã e almoço. Se a sua rotina é cedo, corta o belisco líquido, refrigerante, suco, café cheio de açúcar, bebida alcoólica frequente, porque isso entra fácil e não sacia. E você nem percebe o quanto soma nas calorias da sua semana. Segundo ponto da base, defina uma meta mínima de movimento. Mínima mesmo, de preferência musculação ali 2 ou 3 vezes por semana. Não é para você virar um marombeiro, bodybuilder, ficar gigante. É para você proteger os seus músculos e ter mais saúde. E mais passos no fim do dia também conta muito, porque isso ajuda na sensibilidade à insulina, ajuda no seu apetite e ajuda no seu humor. Sem romantizar o cardio infinito. Eu tô falando de vida real. Camada 2. Começo sem pressa. Aqui é onde muita gente estraga tudo tentando acelerar. Algumas medicações, elas pedem titulação gradual. E isso não é frescura. É para o seu corpo se adaptar, para reduzir o efeito sanfona e para você conseguir continuar. O foco no começo é tolerância e consistência, não só agressividade. Porque a agressividade no início, ela vira abandono no meio. E você precisa ter um plano simples para os efeitos colaterais comuns. Náusea, constipação, estômago cheio. E não precisa inventar moda, cara. Hidratação, fibra, ajuste de porção, comer mais devagar, evitar o exagero de gordura na refeição. E se o seu corpo reclamar forte, não é para você se provar valente, é para você ajustar com quem está te acompanhando. Camada número 3, monitoramento inteligente. O que você observa de verdade? Fome ao longo do dia, compulsão à noite, energia, sono, intestino, cintura e, obviamente, sinais de alerta que exigem avaliação. Dor abdominal forte e persistente, não é para você esperar passar. Você tem que procurar ajuda. Vômito repetido não é para normalizar. Desidratação não é para ignorar. A medicação boa com monitoramento ruim, ela vai virar um risco, e é um risco besta, daqueles que dava para você evitar somente com uma rotina simples e com acompanhamento. E já que a gente está falando de usar estratégia com segurança e manutenção, se inscreve no nosso canal, que eu vou fazer uma sequência só sobre como começar, como ajustar
e como manter sem rebote, sem papo de milagre e sem depender de força de vontade heróica. Começar certo é o mais importante do que começar rápido. Sempre, sempre, sempre. Se você vai conversar com um profissional médico ou com outro profissional para decidir a medicação, você não precisa chegar pedindo marca. Você precisa chegar com 4 perguntas. Você precisa chegar com perguntas boas. Porque marca é um detalhe. Critério é o que muda a sua vida. E aqui muita gente erra. Chega querendo uma resposta pronta, quando o que precisa na verdade é de um plano. Então eu vou te dar um roteiro simples para você usar na sua consulta. Se fosse uma conversa normal, sem precisar ficar com vergonha, sem ficar tentando parecer entendido, só para você começar da maneira correta. O que você vai falar? Minha meta é saúde e manutenção, não é só perder peso rápido. Isso já vai mudar o tom da consulta, porque deixa claro que você não está no modo desespero. Depois você pergunta, quais as opções fazem sentido para o meu perfil e por quê? Esse porquê é importante, porque o porquê te tira do palpite e te coloca na lógica. E aí você vai para o ponto que salva muita dor de cabeça. Quais são os efeitos colaterais dessa medicação mais comuns e quais são os sinais de alerta para eu ficar de olho? Porque náusea leve pode acontecer, mas tem coisa que não é normal e você precisa saber a diferença antes delas acontecerem. Não depois que você já está passando mal e morrendo no final de semana. Depois você pergunta do jeito certo, como será o começo e o acompanhamento? Com que frequência vamos nos visitar? O que você quer que eu monitore? O que te faz ajustar o plano? Porque acompanhamento não é só receita, é leitura das respostas do seu corpo. E tem uma pergunta que quase ninguém faz. Qual é o nosso plano de manutenção? E o que acontece se eu parar essa medicação de uma vez? Porque muita gente só pensa em começar e começa sem saber como termina. E aí vem o rebote, vem a frustração e vem aquele pensamento ruim de que nada está funcionando. E por fim, a pergunta mais prática de todas. Qual é a mudança mínima de rotina que você quer que eu faça junto para mim poder funcionar? Mínima mesmo, não é para você virar um atleta. É uma troca possível que você consiga realizar. Algo que caiba na sua semana. Porque a medicação sem ajuste nenhum, ela vira dependência mental. E o ajuste grande demais, ele vira desistência. Agora eu quero que você guarde os erros que eu queria que você evitasse nessas medicações. Começar por impulso, subir intensidade por ansiedade, esconder efeito colateral por vergonha e achar que medicação substitui a base. Porque a base é sono, é comida de verdade, é força no treino e é rotina que você consegue sustentar quando a empolgação passa. E se você entendeu isso, você já está um passo à frente da maioria. Para fechar, eu quero te ouvir nos comentários. Qual é a sua maior dúvida antes de iniciar uma medicação? É o medo do efeito rebote? É o medo do efeito colateral? É o medo do rebote quando parar? Ou é não saber se você realmente tem indicação? A gente se vê no próximo vídeo e não se esqueça, eu tô aqui para te ajudar a fazer o simples dar certo.